Meus amados, a palavra de Deus para nós está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos, a partir do primeiro versículo. Glória a Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existia ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e nesse dia não tem permissão para carregar seu leito. E ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse a você: pegue o teu leite e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus se tinha retirado por haver muita gente naquele lugar. Vamos orar, te louvamos, te bendizemos, estamos aqui. Lugar da adoração, lugar da bênção, lugar do milagre, lugar onde a presença do Senhor é real no nosso meio. E nós estamos aqui, Senhor, olhando diretamente para a bênção. Bênção que emana das mãos do Senhor. Deus que está pronto para abençoar a quem quer ser abençoado. Nós rendemos ao Senhor o nosso louvor, porque já fomos abençoados, e testemunhamos desta bênção. Nos abençoe diante da palavra lida, em nome de Jesus. Amém. Jesus pode se sentar. Irmãos, a palavra do Senhor para nós nessa noite é uma palavra interessante, que ela fala diretamente a necessidade de muitos, ou podemos dizer de todos que estão aqui reunidos, inclusive eu. A palavra nos fala de um momento que era um período. O ventilador está soprando diretamente no... Pode ligar, não? Pode. Depois eu vou às formas. Tem um ar-condicionado aí dentro, né? Está sabendo? Ele está bem lá, né? E havia uma festa entre os judeus e Jesus foi para Jerusalém participar também daquela festa. Quando Jesus chega em Jerusalém, ali naquela região, era dia de festa, era muita gente,
E havia ali um lugar em Jerusalém chamado Tanque de Betesda. E a chegada daquele lugar era algo que acontecia ali impressionante naquela época, porque nos dias de festa a expectativa que se gerava ao redor daquele tanque era muito grande, porque o sentimento das pessoas que iam para aquela festa, a multidão, era ver o milagre que iria acontecer na vida de alguém. Muitos iam ali por curiosidade e muitos estavam ali por necessidade. Os que tinham necessidade estavam à beira do tanque. E só para os irmãos entenderem, o tanque era muito grande, havia 5 pórticos. E o pórtico, na verdade, é aquela varanda de chegada entre o templo e a entrada do templo. O pórtico seria a varanda, havia 5 varandas. E lá embaixo o tanque. E aquelas 5 varandas, aqueles 5 pórticos, estavam lotados. Muitas e muitas pessoas estavam ali na expectativa da água se mexer. Eles nem estavam preocupados com o que estava acontecendo lá dentro do templo. A preocupação era lá fora, porque de tempos em tempos um anjo de Deus descia ali e movimentava as águas, e o primeiro que descesse no tanque, ele era curado de qualquer enfermidade. E havia muitas pessoas ali, a palavra relata, paralíticos, cegos, coxos, muitos enfermos. Havia pessoas que tinham as suas necessidades próprias, que estavam ali. Havia pessoas também que não tinham enfermidade nenhuma, mas estavam ali guardando lugar para alguém que havia pedido. Na sociedade da época, tinha pessoas importantes que tinham enfermidades, mas elas tinham um certo preconceito e não queriam ficar ali expondo a sua enfermidade, porque eram pessoas importantes, e pagavam alguém para ficar ali tomando conta do lugar, porque no mover das águas, de imediato, aquela pessoa era buscada e levada ali. Isso acontecia. As pessoas estavam ali naquela expectativa, né? Que hora que as águas vão se mexer. E passava-se o dia, passava-se a noite, passava-se o dia, passava-se a noite. E nessa ocasião, nesse dia da festa, que Jesus ele entra em Jerusalém. E ele vai diretamente naquele local ali do tanque de Betesda. E quando ele chega ali na beira do tanque, ele identificou um homem deitado na sua maca, no seu leito, na sua cama, né? Estava ali deitado, e a palavra registra que ele tinha 38 anos, que estava naquela condição, e Jesus se aproxima dele. Jesus identificou, diante de tantos enfermos, um enfermo na multidão. Jesus podia chegar ali naquele tanque, né, e dar um brado, ou falar mansamente, e todos de imediato seriam curados. Mas a palavra do Senhor, ela sempre tem um ensino mostrando como Jesus opera e como que é o fruto daquilo que ele opera, na resposta que virá de um testemunho a ser relatado. E Jesus chega para aquele homem não conhece Jesus, mas Jesus conhecia aquele homem. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? A pergunta foi direta. Lógico, com certeza que ele queria ser curado, porque ele estava ali, todos os anos ele estava ali, sempre que ouvia a convocação, sempre que ouvia a festa, ele estava ali, esperançoso de ser curado.
Mas se passaram 38 anos, aquele homem era doente. E Jesus pergunta diretamente, antes mesmo dele abrir a sua boca: você quer ser curado? E ele começou a falar aquilo que ele estava vendo, porque na condição que ele estava, ele não estava vendo o tanque, ele não estava vendo Jesus, ele estava vendo somente uma grande dificuldade que estava maquinando na cabeça dele. Eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto, eu preciso de uma bênção, mas ninguém me ajuda. Eu preciso mudar minha vida, eu preciso mudar de postura, eu preciso me libertar, eu preciso tomar um jeito na minha vida, mas ninguém me ajuda. Irmãos, os anos se passaram e a situação daquele homem foi a mesma. A mesma. Quando ele estava diante de uma autoridade divina, que era o próprio Senhor Jesus, ele não conheceu Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Mas Jesus sabia quem era ele. E Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ele não falou nem que sim, nem que não, mas expôs aquilo que seu coração estava cheio, que era de indignação, de ódio, de perturbação. Senhor, não tem ninguém que me ajuda, eu estou aqui há 38 anos, quando eu penso em ir, vai alguém no meu lugar. E Jesus repreendeu na mesma hora aquela enfermidade. E ele olhou para ele e viu que estava curado. E a palavra foi essa: olha, toma a tua maca, a tua cama, o teu leito, levanta e anda. E anda. E de imediato ele se levantou e saiu andando com o seu leito ali. E Jesus se ausentou. E ele foi interrogado, nós lemos. Que isso? Você está carregando o seu leito? Você está carregando o seu leito? Você está carregando o seu leito, não é assim? A pergunta foi essa. A pergunta não foi: você foi curado, você foi abençoado, você tomou a decisão certa, você foi para o lugar certo, você está carregando o seu leito. As pessoas são assim. As pessoas que não entendem o projeto de Deus, eles começam a questionar a decisão que você tomou um dia, diante de acusações que eles, às vezes, até biblicamente podem fazer, porque pela lei era proibido trabalhar no sábado. E eles começaram a apontar, não a glorificar. Eles começaram a apontar o problema, a decisão errada. E ele respondeu: olha, vou te falar uma coisa para vocês. Aquele que me curou, ele que falou: toma a tua cama e anda. Então essa é a minha cama, esse é o meu testemunho, e eu estou obedecendo aquele que me falou. Mas quem é que te falou? Quem é que te falou? A bênção foi tão grande na vida dele, que ele nem se atentou que era Jesus que tinha falado com ele. A bênção foi tão grande que ele nem entendeu que era Jesus que estava falando com ele. A mudança de vida foi tão grande que ele nem entendeu que era isso, que era Jesus que estava falando com ele. Não era nem um homem, nem uma mulher, nem uma autoridade local, mas era o próprio Senhor que estava falando com ele. Meus amados, espiritualmente falando, as nossas decisões, a nossa decisão, a nossa bênção, ela foi tomada exatamente diante de situações que impediam nós de caminhar. Às vezes nós paramos para conversar com alguns irmãos e o relato é como se estivesse paralítico há muitos anos, travados, impedido de realizar a obra, impedido de entrar na bênção, impedido de glorificar a Deus. Por quê? Porque da mão do homem não emana nenhum poder. Da mão do homem só emana condenação,
e repreensão. O homem é assim, mas Jesus não. Jesus, quando ele se revela diante de uma circunstância que nós nem imaginamos. Foi uma surpresa para ele. Irmãos, foi uma surpresa para nós. Nós estamos vivendo uma surpresa. Uma surpresa maravilhosa. Porque enquanto nós ficávamos esperando ações a serem tomadas pelo homem, nós iríamos continuar deficientes ou dependentes, né? A pior coisa na vida de um crente é quando ele é dependente. Ele depende de alguém para falar alguma coisa, depende de alguém para mandar outro, depende de alguém fazer aquilo, vai lá fazer aquilo, faz aquilo. Não! O Espírito Santo, ele nos usa segundo a sua graça e misericórdia. E nós não estamos debaixo de um jugo humano para determinar ordens daquilo que você deve fazer ou não. O Espírito Santo, ele vai orientar você todos os dias. Quando você acordar e quando você deitar, o Espírito Santo já está falando com você aquilo que ele quer para a sua vida. E o seu testemunho não pode se calar. Quantos testemunhos nós ouvimos no decorrer desses meses? Pessoas que estavam travadas, impossibilitadas, não caminhavam mais, deficientes espirituais, mas uma palavra de Jesus. Quando Jesus se aproximou perto de nós, algum de nós nem reconheceu ele, né? Mas era a ação dele, já em função da nossa vida. Quando ele se aproximou de você, talvez você não entendeu que era ele, mas ele já tinha um projeto para a sua vida e queria transformar a sua vida em algo novo, para testemunho para todos. Você quer ser curado? Irmãos, você quer ser curado? A pergunta foi essa, mas o coração dele estava cheio de indagações, de ódio, misericórdia. Eu confiei em homens e os homens são falhos, eles querem ele primeiro e nunca dão a nós a oportunidade. O homem é assim. O homem é assim. Não espere nada de homem algum, espere somente de Deus. E ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar com você. Ele não tem falhado conosco. Ele é o dono da bênção, ele é o dono do milagre. Aquilo que para muitos está rejeitado, porque os homens, eles olham para os caídos, rejeitando. Espiritualmente assim, fulano caiu, fulano errou, fulano pecou, mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Se você hoje quiser fazer um pacto com Deus e mudar a sua vida espiritual, Deus vai te levantar das cinzas. Deus vai te levantar do pó, vai transformar a sua história. A bênção depende de você. Já foi decretada. Levanta e anda. Levanta e anda. Ah, mas vão falar mal de mim. Levanta e anda. Ah, vão me criticar. Levanta e anda. Não dê ouvidos para homens. Não dê ouvidos. Levanta e anda. É a ordem de Jesus. O Senhor perguntou o nome dele, a religião dele, a família dele, nada dele. Levanta e anda. Aleluia. Toma a tua cama, levanta e anda. Alguém pode olhar para você e não olhar para você, olhar para a tua cama e lembrar assim: fulano é aquele, né? É aquele caído que ficava caído ali, ó. Fulano é aquele. A minha vida mudou. A voz de Jesus entrou nos meus ouvidos. A palavra dele foi me dada. Hoje, a minha cama não é minha dificuldade. A minha cama é meu testemunho. Eu vou testemunhar, porque eu não estou mais caído. Eu estou andando, estou caminhando. Eu estou entrando no templo. Quem te curou? Quem te curou?
bênção é assim. As pessoas questionam, né? Mas como é que foi isso? Como é que agiram? No tempo certo você vai saber quem é que operou na sua vida. Meus amados, o Evangelho está crescendo, a igreja está crescendo, Jesus está voltando. E você não pode ficar para trás, não pode ficar caído. Toma a tua cama, levanta-te e anda. Esta é a ordem do Mestre. Meus amados, o mundo, ele é... As pessoas são egocêntricas, elas pensam somente nelas, esquecem dos necessitados. O grande erro do Evangelho é quando ele pensa só nele. O crente só pensa só nele, esquece o necessitado. O necessitado está na sarjeta, está caindo. Você está bem, você está glorificando, então você é dos nossos. Você caiu, você não serve para nada mais não. Isso não é Evangelho, isso não é reino de Deus, isso não é projeto de salvação. Salvação é levanta e anda.